Olá, o Ecocenado começa agora e você vai ver conflito entre garimpeiros e índios Yanomami em Roraima. As nossas crianças, as nossas mulheres, neste momento estão sofrendo de ataque de tiroteio dos garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami. E na Comissão de Meio Ambiente, mudanças nas regras de regularização fundiária para ocupantes de terras da União em debate. A regularização fundiária é um ativo a favor do meio ambiente. Você vai ver também, Política Nacional de Educação Ambiental pode adotar a campanha Junho Verde, criada pelo Senado. A campanha tem como objetivo despertar a consciência ambiental na população. Novos medicamentos com base em pesquisas brasileiras na Antártida, no quadro Ideias Verdes. E toda a beleza da cosmologia Yanomami no documentário A Última Floresta. O povo Yanomami, que habita a região norte do Brasil, no estado de Roraima, e também o sul da Venezuela, vem passando neste momento uma das situações mais dramáticas de sua história recente. Diversos conflitos com garimpeiros invasores de suas terras vêm sendo registrados. E a gente conversa agora por videochamada, direto de Boa Vista, em Roraima, com Dário Copenaua Yanomami. Ele é vice-presidente da Associação Rutucara, que defende os interesses desse povo. Dário, explica pra gente o que está acontecendo neste momento aí na terra indígena Yanomami. O povo Yanomami, especialmente na comunidade que se chama Palimiú, o nosso parente, os nossos lideranças, as nossas crianças, as nossas mulheres, neste momento estão sofrendo de ataque de tiroteio dos garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami. Os garimpeiros estão fazendo intimidação, apontando as armas de pesados, que se chama metralhadores, estão usando, e as crianças estão vulneráveis, numa situação muito preocupante hoje em dia na terra indígena Yanomami. Nosso território está vulnerável dos invasores, está estragando o nosso território. Como? A gente está tomando água suja, mercúrio e o efeito do mercúrio e cada vez mais aumentando essa violência. A gente sabe que este problema da invasão da terra Yanomami por garimpeiros não é novidade. Eu mesmo tive a oportunidade, há muitos anos atrás, em 1991, de visitar a terra indígena Yanomami para realizar um documentário sobre a extração mineral em terras indígenas. Esses garimpeiros que estão junto com ele, civilizando eles, ele nunca vai ser civilizado, assim, índio. O índio mesmo não tira ou não pega o ouro, né? A gente é quem pega o ouro, né? O índio não trabalha, né? O índio, o que o índio quer com um monte de área dessa aqui, sem os índios não fazem nada? O conflito dos índios com os garimpeiros acontece de um lado porque a entrada de garimpeiros na terra indígena é ilegal, e de outro porque os índios também não querem esse garimpo, não é? A atividade de garimpo ilegal é um constitucional, não tem lei. Então por isso o povo Yanomami não quer garimpeiros. Década de 80 e 86, 20% de Yanomami morreram por causa dos garimpeiros, trazida doença de tuberculose e alcoolismo e prostituição, levando na nossas comunidades 20% de Yanomami morreram. É isso eu lembro. Eu tenho testemunha bem clara porque eu nasci nesse problema. Os nossos territórios foram demarcados, registrados pelo governo brasileiro através de lei brasileira.
garante isso no artigo 231, está claro. Então, sociedade não indígena não pode invadir os territórios que foram protegidos. Explica pra gente, Dário, o que a floresta representa para o povo Yanomami. A floresta é nossa mãe terra. Ela é a nossa mãe. Nós, povo da floresta, não queremos vender a nossa mãe terra. A gente não pode vender a nossa mãe terra. Os não indígenas não enxergam, tá? Eles não conseguem enxergar. Se eles chegarem, todo mundo apoiaria a questão dos povos indígenas. Respeitaria o direito dos povos indígenas. Pararia as violações ao direito dos povos indígenas. Primeiro lugar, respeito. Queremos respeito. Aqui não é para tirar ouro. Aqui é lugar dos Yanomami para caçar, para pescar, buscar nossa peixe para comer, para sobreviver. Nós conversamos também com o procurador da República em Roraima, Alisson Marugal, que nos falou da lentidão e das dificuldades no cumprimento pelo governo federal das decisões judiciais que determinam a garantia de proteção aos índios Yanomamis diante da invasão de suas terras pelos garimpeiros. Em 2017 foi ajuizada uma ação civil pública com a finalidade de reativar as bases de proteção etnoambiental da terra indígena Yanomami. O Ministério Público Federal ajuizou esse pedido com a finalidade de reativar 3 bases de proteção, as chamadas BAPs. Conseguimos apenas que a FUNAI cumprisse parcialmente a decisão judicial que foi favorável no âmbito dessa ação civil pública e hoje temos 2 bases de proteção efetivamente funcionando. Falta ainda a reativação de uma base de proteção, que é justamente a base de proteção que se localiza no rio Arariquara, onde fica a comunidade Palimiu, que hoje se encontra completamente desprotegida. Em 2020, com o advento da pandemia de Covid-19, nos vimos com a necessidade de ajuizar uma outra ação com a finalidade de retirar o garimpo como um todo da terra Yanomami. Né? Obtivemos uma liminar favorável no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em julho do ano passado, e até o momento estamos tentando cumprir essa decisão judicial. Veja, uma decisão proferida em 2020. Apenas em 2021, a União, sob pena de multa de R$1 milhão, apresentou um plano de desintrusão que será implementado em alguns meses. Existe essa previsão, tanto na nossa ação civil pública de desintrusão do garimpo, quanto no próprio STF com a determinação do ministro Barroso de isolamento dos invasores da terra indígena. Lembrando que houve 2 óbitos, 2 indígenas assassinados no ano passado, justamente por garimpeiros. Então, nós observamos assim, de maneira muito clara, a escalada de violência contra os Yanomami. A partir desses conflitos, digamos, mais violentos que foram relatados e documentados até, né, houve um envio de Polícia Federal, não é? O poder público, digamos, chegou lá. Mas o que eles reclamam é o seguinte: vieram aqui e voltaram, quer dizer, e a determinação era que ficassem lá protegendo os índios, né? Houve um envio de tropas, tanto da Polícia Federal quanto do Exército, foram até a comunidade, fizeram uma investigação dos fatos que ocorreram lá, especialmente dos tiroteios. Houve até um confronto entre garimpeiros e Polícia Federal, mas as tropas não permaneceram na comunidade indígena e retornaram, né? O que eles alegam é a dificuldade de permanecer em terra indígena permanentemente durante 24 horas do dia, em função de uma possibilidade de conflito com os garimpeiros em período noturno. Se existe a dificuldade de colocar uma tropa 24 horas fazendo a proteção da comunidade, o que o Ministério Público Federal espera é que haja uma retirada do garimpo
dos garimpos mais próximos ali da região, para que se dê uma tranquilidade para a comunidade indígena. A senha do governo aos criminosos é exatamente essa: desmatem, garimpem, destruem o meio ambiente, desorganizem as comunidades indígenas. O governo, infelizmente, orienta a destruição da Amazônia para gerar ciclos econômicos duvidosos e também criminosos. Para o governo, os povos tradicionais são um estorvo que devem ser apagados e anulados. Nós aqui no Congresso Nacional estamos muito atentos em relação a isso e vamos trabalhar com todas as forças para que isso realmente não aconteça e não se repita. Existem mais de 370 milhões de índios em todo o mundo, segundo as Nações Unidas. 900 mil deles só no Brasil. Povos originários, que já viviam aqui antes da chegada dos portugueses e que preservam até hoje seus conhecimentos de medicina, linguagem, religião e expressões artísticas. As terras indígenas ocupam 12% do território brasileiro e estão entre as áreas mais preservadas do país. Uma prova de que defender os direitos indígenas significa também defender o meio ambiente. A Comissão de Meio Ambiente discutiu em audiência pública um projeto de autoria do senador Irajá que altera as regras de regularização fundiária para ocupantes de terras da União. De acordo com o projeto debatido na Comissão de Meio Ambiente, os ocupantes de terra da União precisam provar que estão na área desde 2012 e não mais 2008. O projeto também estabelece que a vistoria seja feita apenas por uma declaração do ocupante. Para o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Raoni Rajão, a regularização de terras no Brasil enfrenta problemas crônicos e a lei acaba facilitando a grilagem de terras. Regularização fundiária e o problema fundiário não se traduz simplesmente em passar terras públicas para entidades privadas. Sim, a legislação permite isso, inclusive está na Constituição, né? Porém, significa também avançar na questão da demarcação de terras indígenas, né? O Brasil ainda possui 177 terras indígenas não regularizadas ou homologadas. Herman Benjamin mostrou preocupação com a abrangência do projeto, além das terras da Amazônia. Penso que o debate, até hoje, foi feito olhando para a Amazônia. Nós não sabemos o impacto desta lei com os requisitos que tem para todos os biomas brasileiros. A Procuradora da República, Ana Carolina Bragança, observou a dificuldade atual de colocar as políticas em prática. A tendência deste PL é de aprofundar injustiças. O primeiro aspecto essencial é a gente entender qual que é o estoque das terras públicas, né? Qual que é o cenário das terras públicas, tanto federais como estaduais, a gente entender de que universo nós estamos tratando, né? Todas as vezes que novas notícias de flexibilização dos critérios para a regularização fundiária, processo à terra privada na Amazônia, são alardeados, também existe uma relação de aumento do desmatamento. O uso do desmatamento como uma forma de demonstrar a existência de algum tipo de ocupação sobre a terra é uma das medidas mais nocivas para a floresta e para a Amazônia que nós temos hoje. A regularização fundiária é um ativo a favor do meio ambiente, porque ao identificar o proprietário, ele não vai conseguir produzir se não fizer o seu cadastro ambiental rural. E ao fazer o seu cadastro ambiental rural, nós vamos poder detectar se ele tem passivo ambiental, e ao ter passivo ambiental só tem uma coisa a fazer: regularizar, recompor a floresta, recompor os crimes ambientais. Senão, ele fica embargado, não consegue produzir, nem captar recursos, financiamentos, custeios e muito menos vender a sua produção. Nós estamos debatendo um PL desse tão sensível, mas em nenhum momento o governo quer falar em demarcação de terra indígena. Em nenhum momento. Em nenhum centímetro demarcar uma terra indígena.
Moléculas extraídas de macroalgas marinhas da Antártida vão ser usadas na fabricação de anti-inflamatórios, antivirais e antibióticos, além de ajudar na agricultura e na produção de biocombustíveis. Assim, o Brasil já colhe os frutos dos quase 40 anos de pesquisas e expedições à Antártida, com o apoio e o financiamento da Marinha. No próximo verão antártico, a partir de novembro, cerca de 600 cientistas e militares devem viajar para o continente gelado, já vacinados contra a Covid-19. Turbinas que geram energia estão sendo montadas em postes de autoestradas na Inglaterra para aproveitar o vento criado pela passagem dos veículos e gerar eletricidade. As turbinas têm 2 metros de altura e podem produzir cerca de 6 megawatts, suficientes para atender uma pequena cidade. Cada turbina produz tanta energia quanto 21 metros quadrados de painéis solares. A empresa Alfa 311 diz que o tamanho dos equipamentos ainda pode diminuir com o desenvolvimento do projeto. A campanha Junho Verde foi criada há 2 anos pelo Senado para conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente. No mês passado, os senadores votaram uma proposta, agora em análise na Câmara dos Deputados, que determina que a campanha Junho Verde passe a fazer parte da Política Nacional de Educação Ambiental. O mês de junho foi o escolhido para a campanha porque o Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado todos os anos no dia 5 de junho. A campanha Junho Verde decorre de proposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para que seja organizada uma campanha em todo mês de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Relembra a encíclica do Papa Francisco, lançada em 2015, com preocupações acerca da degradação ambiental, ameaças das mudanças climáticas e o futuro da humanidade. Alguns dos temas a serem trabalhados durante o mês serão estado de conservação do meio ambiente e meios para atuar na sua proteção, consumo consciente, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, estímulo à inovação ambiental por meio de projetos educacionais. No Tela Ambiental de hoje, nós conversamos por videochamada direto de São Paulo com Luiz Bolognese. Ele dirigiu o documentário A Última Floresta, que mostra a cosmologia do povo Yanomami e o problema que eles enfrentam diante da invasão de garimpeiros em suas terras. O filme foi realizado em 2019 e estreou este ano no Festival de Berlim e também na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Luiz, conta pra gente de onde veio a ideia de realizar este filme com o povo Yanomami. A ideia do projeto veio da vontade, da necessidade da gente traduzir através do cinema para as audiências, no próprio Brasil e fora do Brasil, de como é o modo de vida dos povos indígenas que estão vivendo ainda muito ligados às suas tradições, à sua força cultural, que resistem à entrada do cristianismo, da igreja evangélica, que mantém vivo a sua cultura do xamanismo. Para você ter uma ideia, recusaram as cestas básicas. Eles mantêm o processo de caça deles com arco e flecha, recusando as armas de fogo. Claro, eles podem se dar a esse luxo porque eles têm o território preservado, os biomas estão preservados, então eles têm caça e eles têm território para a roça. E eles têm uma peculiaridade que é, eles têm mantido as tradições culturais deles, a língua, há muito tempo. É um povo que dentro do território deles, por exemplo, tem 4 dialetos diferentes, tem 4 línguas diferentes. São mais de 40 aldeias espalhadas pelo território. E eles estão lutando muito para manter a cultura deles. Diferente de outros grupos indígenas que optam por digerir a cultura branca e manter a sua cultura com laços mais estreitos com a cultura branca, a maior parte dos Yanomami prefere um pouco mais o isolamento.
Os indígenas Yanomami, eles estão nesse território que vai do estado do Amazonas, Roraima, e entra pela Venezuela, e é a maior terra indígena homologada do planeta, é uma terra muito grande. Eles estão nesse território há cerca de 4.000 anos, né? E uma realidade que a gente encontrou lá quando a gente foi fazer o filme era essa realidade que o território está invadido por garimpeiros ilegais e que estão destruindo rios e córregos, enchendo de metal pesado, destruindo a floresta e causando uma série de doenças. Há gente relatando agora que o PCC está infiltrado nessa ação de garimpo. Eu não sei o quanto isso é verdade, mas o que nós temos certeza e nós sabemos é que por trás do pequeno garimpeiro, que é mais uma vítima desse processo violento, quem está ganhando com a destruição da floresta não é a nação brasileira, não é o Estado brasileiro, não é nenhum brasileiro. São alguns empresários muito ricos que têm aviões, que têm lanchas, que financiam milícias armadas extremamente violentas, que estão dando tiro e jogando bomba nos Yanomami nesse momento. Então é essa indústria criminosa que precisa ser desmantelada. No filme a gente percebe o importante papel do Davi Copenaua, que é a principal liderança dos índios Yanomami, em frear uma espécie de um aliciamento que acontece dos índios, dos jovens principalmente, diante da chegada dos garimpeiros. Yami wa ku de wa nakari wi turn wa tabu mau de wa iya mau de o hi ka isorayu o hi pan thab bi honi plama wa mi oi than kai mohodi wa tha toy de wa tha de ai wa nab ploimi nab blui than mohodi wa uri tari wa ka tha bore. O Davi, ele é uma liderança extremamente importante e carismática no país, não só para os Yanomami. Ele é muito seguido, muito respeitado e muito ouvido pelas lideranças do Xingu, pelas lideranças dos povos Guarani do Centro-Sul, dos Guarani Kaiowá e fora do Brasil. O Davi Copenaua é convidado para falar em Harvard, para falar para economistas, ele é convidado para falar em Londres, ele é convidado para falar em Paris, porque as pessoas entendem que ele tem um saber científico e mitológico que vem de 4.000 anos de conhecimento da floresta. Então, ele tem uma espécie de MBA da floresta. O que está aqui? Caminhão Davi Copenaua, Yanomami, e até ele mambiam carro Ele é um doutor sobre a floresta, ele é um grande xamã e ele sabe muito sobre o equilíbrio, sobre a harmonia, sobre a fertilidade. Como é possível manter uma quantidade grande de pessoas, como são os Yanomami, vivendo num regime de fartura de carboidratos e proteínas com os próprios recursos naturais sem destruir os biomas. Ele fala, para vocês o importante é mercadoria, quanto mais mercadoria melhor. Para os Yanomami o importante é fertilidade, a riqueza para nós é fertilidade. As capivaras estão tendo filhotes, os peixes estão se reproduzindo no rio, a onça está tendo filhote. Se a fertilidade está presente, o mundo está rico. Antes da pandemia chegar, ele já dizia que a destruição da floresta iria despertar do subsolo, ele dizia, uma série de fumaças de doença que iriam contaminar o planeta. Ele falou isso para mim no próprio filme, isso está no filme. 4 meses depois estoura a pandemia da Covid, que esse xamã anunciava. Por aí a gente vê o quanto o conhecimento científico da floresta, aliado ao conhecimento mitológico de quem ainda ouve
o Xabire, os espíritos da floresta, o quanto é eficaz e potente esse conhecimento. O Davi Copenau é co-roteirista do filme, não é, Luiz? Isso não é absolutamente só pro forma. Toda a narrativa, ela se constrói de uma maneira diferente daquela que a gente está habitualmente acostumado a ver, não é? Eu não queria que ele fosse apenas um personagem do filme, mas eu queria que ele fosse autor do filme. E quando eu o convidei, ele falou, nós precisamos filmar os nossos mitos. E aí, quando a gente filma os mitos, que eles encenaram os próprios mitos, a gente vê as divindades falando sabedorias e nos revelando conhecimentos que eles têm sobre o nosso modo de agir, no qual, por exemplo, eles já previam a chegada dessa grande pandemia. E tem mais outras questões que eles engendram e que eles nos comunicam de uma geração para outra, e que quando a geração que está escutando, ela entende, ela muda de atitude e ela gera outro comportamento. É o que o Davi fala, se nós fôssemos capazes de escutar os nossos antepassados, nós não estaríamos, nessa altura do século XXI, destruindo a floresta. Por acaso coincide que as áreas onde há mais preservação ambiental no território brasileiro, isso coincide com o território indígena. Os povos indígenas, eles prestam esse serviço para a nação. Eles são os guardiões da floresta. Eles têm o conhecimento para viver com a floresta em pé, para viver com os animais preservados, com a água, com os peixes preservados. Então, o serviço que eles prestam para o Brasil, para o país como um todo, é muito importante. Está na hora da gente deixar de matar indígena e passar a escutá-los, aprender com eles, para a gente poder construir perspectivas de futuro. E a gente termina a edição de junho do Ecocenado com as belíssimas imagens do documentário A Última Floresta, na esperança de que este filme desperte a atenção do mundo para a importância da proteção dos índios Yanomami, verdadeiros guardiões da floresta amazônica. Você pode ver esta edição do Ecocenado e nossas edições anteriores em nossa página na internet. O endereço é senado.leg.br/tv. Tchau, até a próxima edição.